Meus irmãos e irmãs, hoje, celebrando neste domingo a solenidade de Todos os Santos, embora esta data ela consta no nosso calendário no dia 1º, né? Vocês veem lá no calendário o dia de Todos os Santos, mas que nós não celebramos naquele dia, e sim a igreja transfere para o domingo seguinte. Então, o próximo domingo, depois do dia 1º de novembro, a igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. Mas por que não se celebra no dia previsto, dia 1º, como está no calendário? Pois a igreja, para que possa solenizar ou para que o maior número de pessoas possam vivenciar esta liturgia, então se celebra no domingo, pelo fato de que a missa dominical é aquela missa onde tem uma participação mais expressiva do povo de Deus, aonde pode vivenciar com mais intensidade, com maior número, esta liturgia. E de fato, celebrar numa única liturgia todos os santos, pois nós não temos dimensão do número exato dos santos. Tem aqueles que são catalogados. A igreja tem um controle, mas não de todos, pois esta totalidade, ela tem exatamente em Deus, né? Mas a igreja tem um número bem expressivo daqueles que, assim, foram virtuosos, né? Viveram uma vida já aqui na terra de santidade. E assim, o processo aconteceu de maneira, né, onde foram feitos todos os trâmites possíveis, todo o processo para depois manifestar publicamente aquela pessoa, né, aquele que se tornou santo. E temos muitos que estão no processo. E na nossa diocese temos também um que está neste processo, que foi Dom Eliseu, né, o primeiro bispo aqui da diocese. Então, teve uma vida marcada de virtudes, de qualidades. E assim, o que a igreja está esperando para dar procedimento é um milagre, né? Que dos pontos é um milagre. Quando de fato acontece o milagre e é reconhecido pela igreja, pois sabemos que na igreja, no Vaticano, tem os peritos, que são aqueles que são autorizados pela igreja só para fazer os estudos das causas dos santos, né? Vão analisar de fato, vão ver se tem a matéria, se de fato aconteceu o milagre e foi comprovado. Então, o processo continua, né? O processo, né, ele segue, senão aguarda até uma causa de um milagre possa ser acontecido, né? Como temos alguns santos que o processo foram mais rápido. No caso, São João Paulo II, um papa dos nossos tempos, né? Antes de Bento XVI, né? E muitos de nós o acompanhamos, a sua trajetória, o seu sofrimento, a sua entrega, sem murmurar, sem questionar, sem desanimar, mas se doou à igreja
até os últimos momentos da sua vida. Uma vida de entrega, uma vida de doação, uma vida de amor a Deus e à igreja, né? E o fato que era muito acolhido, aplaudido, aonde ele ia visitar os países e via o carisma e via como as pessoas, as autoridades, um homem diplomata, um homem que tinha bom relacionamento com todos em todos os países. E assim, a igreja, após a sua morte, logo encaminhou o processo e logo também veio o milagre e logo foi também reconhecido. Portanto, o santo dos nossos dias, Santa Dulce, da Bahia, também uma serva, e depois o processo avançou, e uma santa também, pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, pelo seu serviço, pela sua missão. Porque uma coisa é você fazer algo por amor, se doar, se dedicar, se entregar, não tendo nada em vista, em troca, mas você sente dentro de si aquele desejo de se dedicar por uma causa, por uma missão, e fazer valer e se entregar. E aqueles, ao te verem, reconhecem em ti que você é uma pessoa que tem dentro de si qualidades, virtudes, né? E, de fato, vê a dedicação, o empenho, né, ao fazer aquilo que é chamado. E seja as coisas mais simples, e seja as coisas mais comprometedoras, mas todas elas requerem uma atenção, uma dedicação, um empenho e um amor. E graças a Deus, nossa igreja tem estes. E eles, quem eles são? São nossos intercessores. São aqueles que, junto de Deus, intercedem em favor de seu povo, em favor de todos nós. Então, a primeira leitura descreve, no Apocalipse de São João, aqueles que venceram, né? Aqueles que superaram todas as dificuldades, aqueles que venceram, né, os obstáculos, aqueles que se puseram diante de Deus e souberam superar as dificuldades, souberam superar o martírio, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos, souberam, com fé e confiança, abraçar o sofrimento. Aquilo que muitos de nós não conseguimos, abraçar o sofrimento. Nas dificuldades, nos obstáculos, logo nós começamos a murmurar contra Deus, né? Começamos a questionar sobre as provações, sobre as dificuldades, e achamos que pelo fato em que temos uma caminhada de fé, de igreja, em que somos, de uma certa forma, protegidos diante das dificuldades. Não, mas pelo contrário, as dificuldades também, as provações, as dificuldades, elas se apresentam também para nós como provações, como momentos, de fato, já de sermos aqui provados e de sermos aqui vistos se de fato nós sabemos aceitar as dificuldades, aceitar a nossa cruz. Assim como o próprio Jesus nos diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. De fato, a cruz que Cristo carregou não é aquela cruz, somente aquela cruz de madeira, mas foi a cruz do sofrimento,
de toda a humanidade, de todos aqueles que não compreenderam e que não entenderam e que afrontaram contra o Cristo, aqueles que lhe desafiaram, aqueles que murmuraram contra ele, blasfemaram contra Jesus. E Jesus não se revoltou. E Jesus, ele não se impôs, mas Jesus não foi questionar-se. Pelo contrário, aqueles que fizeram o mal contra ele, ele suplicava ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vejamos a atitude de Jesus quando assim, aqueles que lhe apunhalavam, aqueles que lhe maltratavam, Jesus perdoava. Será que de fato nós estamos no nosso processo de conversão, na nossa caminhada de fé, estamos maduros o suficiente na nossa caminhada de agirmos assim, de querermos o perdão daqueles que agiram de forma maldosa, de forma caluniosa contra nós? Às vezes queremos a revolta, às vezes queremos a vingança, né? Diante de certas situações, né, acontecidas, né, conosco ou com a família, com nossa família, né? Me fez recordar agora, isso há 16 anos atrás, né? Meu pai foi assassinado pela madrugada, roubaram e depois o mataram. E aí, depois a minha família, foi um momento muito doloroso, muito difícil para todos nós. Depois, quando tudo passou, depois a minha família, meus irmãos me procuraram, e aí, né? E nós tínhamos amizades na cidade, e um dos delegados da cidade me procurou para que, se nós queríamos, eu queria que de fato todo o fato fosse desvendado e que eles iam se empenhar para de fato descobrir aqueles que tinham feito isto. E neste processo o meu bispo soube e automaticamente me chamou. Disse: não, meu filho, é importante, é bom que você se afaste, é bom que não leve este processo adiante, né? Porque depois vai ser descoberto e pode ser que alguém da tua família se revolte. Então, é melhor deixar como está e que não vai ter mais resultados. E então, no momento eu não compreendi, porque de fato aquilo que passava na nossa cabeça era que tudo fosse revelado e que a gente tomasse o conhecimento daquilo que tinha feito. E aí aceitei, automaticamente eu me recuei e também os meus irmãos orientei que não levássemos adiante. Agradeci àqueles que com boa vontade queriam se empenhar para que tudo fosse revelado. E só depois eu fui compreender e entender do que de fato aquilo que foi acontecido, né, que de fato se tivesse sido revelado, tinha sido pior, né, porque ia ter rixas de família, ia ter dificuldades, e depois Deus deu a nós, né, a capacidade do entendimento e nos confortou para a gente superar, né, o momento da dor, o momento da partida, o momento da separação é doído. Mas saber aceitar, mesmo sendo situações doloridas e difíceis a nós, mas pela nossa caminhada de fé, pelo nosso entendimento, porque senão não faz diferença entre nós e aqueles que não têm uma caminhada de fé e um devido conhecimento, né? Então, deixemos que Deus, neste momento, Ele possa agir
culpando aqueles que são culpados e agindo de maneira correta com aqueles que merecem o reconhecimento, a graça e a misericórdia. E assim que muitas vezes acontece, dado situações em famílias, e depois cria-se conflitos dentro de famílias, rivalidades. Então, somos convidados a agir diferente, né? Levar a paz, levar o amor, a concórdia, onde existe violência, onde existe rancores, onde existe maldade. Então, o Evangelho que vem falar sobre as bem-aventuranças, justamente é isto, né? Como viver na alegria diante do sofrimento. Como é que eu vou ser feliz sofrendo? Como é que eu vou ser feliz sendo injustiçado? Como é que eu vou viver a felicidade tendo comigo uma doença, tendo comigo um obstáculo, uma dificuldade? Então, o caminho das bem-aventuranças é isto: é você saber aceitar as provações, é você saber aceitar, né? Bem-aventurado os perseguidos, né? Felizes os perseguidos, né? Mas como você ser perseguido e ainda ser feliz? Como é que você ser injustiçado e você trazer consigo alegria? Para aqueles que não têm o devido entendimento e a compreensão de fé, será difícil compreender e entender estas atitudes e ações. Mas para aqueles que já têm um estágio, uma vivência, uma caminhada de fé, ele vai saber entender, aceitar todas estas provações, todas essas dificuldades, que vai te servir para a tua purificação, vai servir para a tua caminhada. Por isso que São Francisco, né, naquela oração que tem, né, é a oração de São Francisco, que leve amor aonde existe ódio, né, que leve a paz aonde existe conflitos, que de fato é isto, né? Os santos souberam viver isto, levaram a mensagem de paz aonde existe tribulações, aonde existe desentendimentos, né? E Deus, ele vai habitar e fazer morada nos corações aonde de fato existe amor, aonde de fato mesmo sofrendo, mas com fé, com amor, sabemos superar as dificuldades, os obstáculos, né? E tudo aquilo que fazemos, fazer por amor, né? E assim nos faz compreender e perceber a nossa igreja, quantas obras sociais, quantas boas obras a igreja ela faz, ela realiza, mas chega ao conhecimento de todos, do povo? Não. E por que não chega? Porque a igreja ela faz aquilo que ela faz por amor, ela faz para servir ao próximo e não para serem promovidos, para serem publicados. Mas agora sim, um deslize ou uma situação, uma atitude, né, uma ação de um dos membros da igreja, quando assim acontece, automaticamente as redes sociais, os meios de comunicação fazem todo o possível para focalizar, né, e para divulgar aquela atitude isoladamente de um membro, de alguém da igreja, e não poderemos olhar o todo da igreja. Quando acontece algo na igreja, alguém vai ser punido, alguém que fez aquele ato, ele vai se responsabilizar pelo ato cometido, e não é toda a igreja que está envolvida, e que nós muitas vezes também agimos sem ter o devido conhecimento, e às vezes também jogamos lenha na fogueira, quando de fato deveríamos rezar, deveríamos orar pela igreja, né? Pois nós professamos que a igreja ela é santa e pecadora. Santo porque Cristo foi
por excelência, santo, né? E pecadora porque ela é conduzida por homens, mulheres, pessoas humanas e pecadores que estão abertos também ao erro, à falha. Mas mesmo diante de todos os pecados que a igreja tenha cometido e todo o passado, e chegando até nós, e ela continua erguida, ela continua agindo e realizando e cumprindo a sua missão, porque ela não é somente humana, mas ela também é divina. E sendo divina, o Senhor conduz, o Senhor faz com que ela possa continuar a sua missão de evangelizar, de anunciar. Então, não importa quem seja, olhemos para Paulo. Quem foi Paulo? Um perseguidor, um inimigo da igreja. E Jesus e Deus, ele se utilizou de Paulo. Tinha todo motivo para excluir, para ser uma pessoa a qual Deus tornaria inimigo de Deus pelo mal que ele fez à igreja. Não. E justamente foi a este a qual Deus se revelou, foi a este que Deus, não olhando o seu passado, mas a partir daquele momento, Deus entrou na sua vida e ele mudou as suas atitudes, mudou as suas ações e tornou-se um grande anunciador, um grande pregador da palavra. Portanto, meus irmãos e irmãs, não, diante de Deus, não importa quem somos, ou quem tivemos, ou que temos feito no passado, mas o importante é que nós possamos estar abertos à ação de Deus e acolher a vontade de Deus em nossas vidas. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, para que possamos ser fiéis ao Senhor e possamos saber aceitar as dificuldades da vida, os obstáculos, para após esta vida nós termos um momento alegre, feliz, em poder desfrutar, em poder ver o Cristo tal como Ele é, né? Aquilo que nos fala a segunda leitura. Então, neste processo, nós estamos a caminho e chegará o momento que esta caminhada chegará ao encontro e o momento final, que é o grande dia do encontro com o Senhor nosso Deus, e pelas nossas virtudes, as nossas qualidades, possamos desfrutar daquilo que o Pai Celeste tem preparado para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos